Fala pessoal, tudo bem? Voltando aqui para o nosso último bloco de questões. Feliz demais, vamos terminar essa prova e já vamos arrancar a outra também, já começar com a outra, certo? A próxima prova, seguindo essa, é o Revalida de 2025.2, uma prova aí fresquíssima, que foi a última aí, dessa última edição. E vamos que vamos terminar esse bloco aqui de questões. Questão 96. Durante a consulta no serviço de hematologia de um hospital terciário, um homem de 72 anos reage com a seguinte argumentação diante da proposta terapêutica do médico. Não, doutor, devido à minha crença, eu não posso receber sangue. Ele está sendo atendido por síndrome mielodisplásica, certo? Uma síndrome mielodisplásica, recentemente diagnosticada e por questões religiosas, se recusa a aderir aí à proposta terapêutica de hemotransfusões periódicas. Diante desse cenário, o médico deve: letra A, adiar a decisão de transfusão até uma situação de maior gravidade, em que tenha maior poder de convencimento? Não, nós não iremos fazer isso, certo? O paciente chega aí referindo que não quer fazer a transfusão de sangue por uma questão religiosa. Nós precisamos apoiar e também, não apoiar diretamente, mas respeitar pelo menos a decisão do paciente. Como diz aí na letra B, respeitar a autonomia do paciente, exatamente o paciente tem autonomia sobre si, sobre a sua própria saúde, sobre as decisões que ele quer realizar, buscando outras formas de lidar com a anemia, como a administração, por exemplo, de eritropoietina. Sim, letra B é correta nesse caso. Vamos ver aqui um caso embaixo que é diferente desse aqui, que é bem legal também. Letra C, insistir na argumentação da necessidade de terapia transfusional, mostrando evidências científicas que comprovam seu benefício. Não vamos fazer isso, né? Não vamos brigar aí com o paciente, coitado. Letra D, buscar apoio do Comitê de Ética Médica da unidade hospitalar para o convencimento do paciente sobre a necessidade de transfusão. Também não. Temos aí que obedecer à autonomia do paciente. Essa é a palavra. Uma questão de preventiva essa aqui. Vamos lá, questão 97. Homem de 58 anos procura atendimento devido à queixa de disfagia progressiva para alimentos sólidos, iniciada há 6 meses, associada aí à perda de peso não intencional. Além disso, apresenta episódios frequentes, olha só, de pirose e regurgitação há vários anos, sem tratamento adequado. Endoscopia digestiva alta recente revela estenose esofágica no terço distal e sinais de esofagite crônica, com biópsia que não evidenciam malignidade. Isso aqui é importante. Então vamos lá. É um paciente que ele já vem aí com um quadro crônico de pirose, ou seja, seguramente já tem aí ele já fala aqui inclusive que já tem uma estenose esofágica no terço distal. Então, um paciente que vinha com refluxo, tem a metaplasia que vai gerando essa estenose que pode sim chegar a complicar-se com um câncer. No entanto, ele falou aqui que a biópsia revela que não tem presença de câncer, melhor ainda, né? Principalmente para o paciente. Logo, o tratamento não será tão invasivo, ok? Nós podemos fazer o quê? Pode fazer a dilatação com balão diretamente, certo? E não esquecer aí do uso de omeprazol, então inibidores de bomba de próton, certo? Nesse caso, a conduta inicial mais apropriada é indicar: letra A, esofagectomia subtotal por videolaparoscopia. Bem, a gente vê que o paciente ele não está grave, certo? Aqui já descarta a possibilidade de câncer pela biópsia, então nós não vamos fazer isso. Letra B, aplicação de toxina botulínica em esôfago distal via endoscópica. Não. A toxina nós sabemos que se usa em caso de acalase. O paciente é quem está com uma estenose, é outro caso. Letra C, cirurgia de funduplicatura imediata para a correção do refluxo gastroesofágico. A gente não vai fazer essa cirurgia. Por quê? Porque o paciente ele tem um refluxo ele tem um refluxo crônico. Esse refluxo crônico já deu uma complicação. E a complicação que nós queremos tratar aqui é a estenose. Então, a funduplicatura, ela pode servir sim, ou melhor, ela pode ter servido inclusive para não chegar nesse estágio. No entanto, não vai ser a conduta adequada para o nosso paciente. A letra D diz aqui a dilatação endoscópica da estenose e prescrever inibidor de bomba de prótons. Essa aqui será a nossa alternativa correta. Na letra C, nós não iremos fazer aqui a funduplicatura. Por quê? Porque é um tratamento invasivo e o paciente não vai responder muito bem porque ele já tem uma estenose. Então, o que nós precisamos fazer é o que diz aí na letra D, dilatação endoscópica com inibidor de bomba de prótons.
Aqui, essa questão é boa demais. Coloquei até um quadrinho aqui para nós fazermos ela. 98, vamos lá. Menino de 10 anos é levado para um serviço de urgência com um quadro compatível com politraumatismo e choque hemorrágico. Há indicações de transfusão de concentrado de massas. Caso parecido com o de cima, né? Porém, a mãe do paciente informa que a família e a criança são testemunhas de Jeová também por conta da religião e se recusam terminantemente à transfusão. Beleza. Aqui. Considerando esse caso clínico e as questões éticas nele implicadas, assinale a alternativa correta. Bem, isso aqui é interessante. Nós vimos no mesmo bloco de questões, né? Ou seja, questões bem parecidas, mas com condutas diferentes. Na questão anterior era um senhorzinho que estava em tratamento já com uma anemia importante, precisava fazer transfusões e não queria fazer a transfusão por uma questão religiosa. Beleza. Aqui é uma criança, ou seja, um menor de idade, paciente de 10 anos, que precisa realizar, ou seja, sim ou sim, precisa ser realizada uma transfusão para aumentar aí a possibilidade, a chance de sobrevida do paciente. Então, o que nós iremos fazer nesse caso? Nesse caso, o médico precisa realizar a transfusão. Por quê? Porque se não for realizada a transfusão, pode comprometer a vida do nosso paciente, certo? Então, nesse caso, sim se realiza a transfusão. Vou mostrar o quadrinho aqui em cima, olha só. A situação, um adulto, testemunha de Jeová ou então de outra religião, consciente, como o senhorzinho de cima, a gente vai respeitar a recusa dele, não vamos fazer aí a transfusão. O menor, sem risco imediato, certo? Sem risco imediato, o menor de idade, por exemplo, se fosse o mesmo caso, uma criança de 10 anos, mas ela não tivesse inconsciente, ou seja, outras possibilidades poderiam ser aderidas em outro caso. Se fosse assim, pode buscar aí uma decisão judicial, o médico ele pode recorrer aí à instituição para poder ver essa questão e realizar eventualmente uma transfusão. Embaixo, menor com risco de morte, transfundir mesmo sem o consentimento. Quando já se trata de algo que coloca a vida do paciente em risco, sim ou sim já é transfusão, certo? Vamos ler aqui as alternativas. Considerando esse caso clínico, as questões éticas nele implicadas, assinale a alternativa correta. Letra A. Recusa terapêutica coloca em risco a vida do paciente menor de idade e não deve ser aceita pelo médico que deve realizar a transfusão. A letra A já é a nossa correta. Letra B. Trata-se de uma recusa terapêutica apresentada por responsável legal do paciente pelo princípio da autonomia. O médico não deverá realizar a transfusão. Falso. C. Diante da recusa terapêutica, a equipe médica poderá se recusar a prestar o atendimento à criança até que a família do paciente autorize a realização. Também não, pelo que vimos não. Letra D. Por se tratar de um paciente menor de idade, o fato deve ser comunicado às autoridades competentes, como o Ministério Público e o Conselho Tutelar, para decidirem quanto à transfusão. Isso aí poderia ser aplicado caso a criança não estivesse em um risco de vida iminente, certo? No entanto, ela tá grave, ela precisa dessa transfusão. Então aqui, falso, vamos lá. Falso, show de bola. Então são pontos aí que a gente precisa ficar prestando muita atenção, porque são muito interessantes e que podem pegar facilmente alguém aí numa prova. Ou seja, paciente menor de idade muda a conduta, nesse caso aqui, beleza? Questão 99. Uma mulher de 45 anos está em acompanhamento no ambulatório de mastologia de um hospital escola devido ao diagnóstico de câncer de mama há 3 anos. Fez tratamento cirúrgico e radioterapia. E, no momento, faz uso apenas de tamoxifeno. Tamoxifeno aí nós vemos que ele é um antagonista seletivo. Isso aqui é interessante, vou já explicar. Tem apresentado fluxos menstruais a cada 15 a 20 dias, com volume aumentado a 2 meses. Relata que, antes de tratamento do câncer de mama, só menstruava 2 vezes por ano e quando usava pílula contraceptiva. Apresenta o IMC de 28 kg por metro quadrado, exame especular sem lesões visíveis e sem sangramento ativo e toque vaginal normal. Solicitada a ultrassonografia transvaginal, ficou evidenciado endométrio heterogêneo. Olha só, isso aqui é importante. Nós vimos, eu acho que uma questão ontem, inclusive, que falava de endométrio heterogêneo, que isso significa, e levemente engrossado, né? 1,5 milímetros já é 1,5 centímetros, né? Perdão, 15 milímetros já é 1,5 centímetros. E com um folículo também de 23 milímetros no ovário direito, aí como a gente vê.
Nesse caso, a conduta imediata vamos lá, essa questão aqui é interessante. O tamoxifeno, ele é seletivo. O que quer dizer? Ele vai antagonizar os receptores de estrogênio na mama, certo? Por quê? Porque nós sabemos que a exposição aí a hormônios, principalmente ao estrogênio, é um fator de risco e pode aumentar aí as chances de câncer de mama, certo? Então, as mulheres que fazem terapias hormonais ou então que estão aí na menopausa, precisam fazer de alguma forma a reposição hormonal, elas precisam ter muito cuidado com a utilização aí de estrogênio. Se a mulher já tem antecedente de câncer de mama na família, principalmente aí de primeiro grau, não se recomenda o uso de estrogênio, porque ele pode sim gerar ele aumenta o risco de incidência de câncer de mama. No entanto, o tamoxifeno, a nível ali do endométrio da mulher, ele vai estimular ali a atuação do estrogênio. Então, ele ali no endométrio sim, ele continua, ali no endométrio, o estrogênio continua sendo, os receptores continuam sendo ativados e continua tendo ali a ação do estrogênio sobre os receptores do endométrio. Já na mama é diferente. Na mama, o tamoxifeno, o que ele faz é bloquear, certo? Ele é um antagonista. Por isso que se diz que ele é antagonista seletivo. Ele tapa de um lado e solta do outro, certo? Tapa em cima e solta embaixo. Então, por isso é importante ficar ligado nisso aqui, tá bem? E é importante saber essa função do tamoxifeno porque ele é aí bastante usado. Então, vamos lá. No caso específico e pontual dessa mulher aqui, o que a gente precisa fazer? O endométrio engrossado e heterogêneo. Quando fala endométrio heterogêneo, a gente precisa descartar câncer. Sim ou sim, preciso descartar câncer. Ou seja, a paciente não pode sair aí do controle dela sem ter descartado um câncer, tá bem? Aqui na letra A fala, vamos inserir um DIU hormonal? Seria importante para acabar com o sangramento. Seria importante, poderia ser usado. No entanto, é preciso descartar câncer por conta do endométrio heterogêneo. Letra B, suspender o tamoxifeno? Pode ser feito isso? Pode ser feito. No entanto, ela é uma paciente que já está em tratamento com câncer. O tamoxifeno pode sim ser responsável por um aumento da atividade aí do endométrio. No entanto, não é a primeira conduta. A primeira conduta é descartar câncer. Letra C, indicar estudo histológico do endométrio. Perfeito. Estudo histológico, principalmente aí com uma esteroscopia com biópsia. Letra C é a nossa alternativa correta. E letra D, prescrever progestagênio em alta doses, não, ou seja, vai tapar de um lado e vai soltar do outro. Então, o que a gente vai fazer? Letra C, precisa sim ou sim descartar se se trata aí de uma neoplasia, se se trata de um câncer, certo? Vamos aqui, eita, essa daqui já assusta, né? Essa aqui é de cálculo, essa questão aqui geralmente sempre cai, né? Sempre cai alguma questãozinha de cálculo, alguma questãozinha um pouquinho mais puxada, mas é assim mesmo, vamos lá. E foi a última, né? A última dessa prova. Você já tá cansado, já chega ali com a cabeça explodindo na questão 100, cheio de questão de cuidado paliativo, questão sobre ética, questão sobre acidente, questão mordida de boi. Chega a questão 100, uma questão de cálculo, né? Pra dar uma animada. Vamos lá. Diante de um novo teste diagnóstico para hanseníase que está sendo aplicada em uma unidade básica de saúde, o médico julga pertinente iniciar aí uma capacitação com a sua equipe sobre a validade de testes diagnósticos, medidas de sensibilidade, especificidade e valores preditivos. Então, ele apresenta os seguintes dados à sua equipe. Dentre 100 pessoas acometidas por hanseníase, vamos lá, dentre 100 pessoas acometidas por hanseníase, 98 são verdadeiros positivos e dentre 100 pessoas não acometidas por hanseníase, 90 são verdadeiros negativos. A partir desse dado é correto afirmar que o valor de sensibilidade do teste vamos lá, coloquei aqui embaixo umas explicações. Beleza. Quando a questão falar entre os doentes, quantos o teste vai conseguir detectar? Nós estamos falando sobre a sensibilidade e o contrário. Já que ele pede a sensibilidade, nós iremos saber o quê? Entre os doentes, quanto o teste consegue detectar entre os verdadeiros doentes, as pessoas que realmente estão mal. A especificidade, entre os sadios, quantos o teste exclui? É basicamente o contrário aí da sensibilidade, tá bem? E ele te dá verdadeiros positivos e também te dá, aqui, o total de pacientes, te dá 98 verdadeiros positivos, te dá 100 pessoas, o total, novamente, por hanseníase, 90 verdadeiros negativos, beleza. Aqui embaixo, vamos lá, nós temos essa tabelinha aqui.
Para o teste positivo, vamos lá, temos 98 verdadeiros positivos, ou seja, de 100 pessoas, um total aqui, ó, de 100 pessoas, os verdadeiros positivos foram 98, ou seja, conseguiu detectar quase todo mundo. Só que dos falsos negativos, que eram pessoas que realmente estavam doentes, foram 2 aqui, como a gente vê embaixo. Já os falsos positivos, aqui no teste de sensibilidade, os falsos positivos foram 10, segundo aquele teste que ele falou lá em cima. E os verdadeiros negativos foram 90, ou foram os dados mesmo que ele mesmo colocou, ele mesmo ressaltou aí na questão. Então vamos lá, nós temos que saber 2 fórmulas basicamente para poder contestar, para poder responder essas questões. Bem aqui, ó, a sensibilidade, a fórmula dela é valor positivo, verdadeiro positivo, perdão, dividido por verdadeiro positivo mais falso positivo. Isso aqui precisa decorar sim ou sim. E a especificidade, por sua vez, a fórmula será verdadeiro negativo dividido por verdadeiro negativo mais falso positivo. O que ele está perguntando nessa questão? Ele está perguntando a sensibilidade. Então, nós iremos fazer essa tabelinha aqui, que já está colocada aqui para vocês, e vamos fazer aí o cálculo de acordo com os dados que ele deu. Vamos lá, verdadeiro positivo 98, dividido por verdadeiro positivo 98 mais 2. O nosso resultado final aí, depois de todos os cálculos, que não é um cálculo tão complexo, vai dar 98%, certo? Essa é a nossa resposta da questão. A resposta da questão é 98%. Isso aqui. Agora, se ele pedisse a especificidade, como nós iríamos fazer? É bem parecido, vamos lá. Verdadeiro, bem parecido o cálculo, quer dizer, não exatamente o que se pede. Especificidade, verdadeiro negativo, dividido por verdadeiro negativo, mais falso positivo. Vamos lá, verdadeiro negativo, 90, dividido por 90 mais 10, que vai ser 100. Aqui a especificidade vai ser 0,9 vezes 100, que vai dar 90%. Certo? Esse é o valor da especificidade. Então vamos lá, nós encontramos entre os doentes quanto o teste vai detectar? 98%. E já na especificidade entre os sadios, quanto o teste vai excluir? São os 90%. É um pouco confuso, mas tipo assim, quando você entende a lógica, basicamente, dá para tirar uma questão mais fácil. É importante você saber que o valor ele não vai mudar muito do que ele já te deu. Desses valores aqui, muito provavelmente, eu vou ressaltar, muito provavelmente a resposta vai ser parecida com os valores que ele deu, certo? Por quê? Porque os cálculos geralmente são múltiplos de 100, ou então são essas divisões de porcentagem, então geralmente, não sempre, claro, mas eles não vão enrolar muito, eles não vão fazer você fazer um cálculo muito longo numa questão dessa. Pode ser que aconteça, obviamente, a gente não pode esperar qualquer coisa do Revalida. Mas nesse caso aqui e em outros, quando você vê aí que se trata de especificidade e sensibilidade, você pode ir para um número que seja parecido aí com esses, se você por acaso esquecer os cálculos ou não, ou tiver com o tempo aí apertado, tá beleza? Pessoal, um abraço, fiquem com Deus. Terminamos essa prova, vamos fazer agora a prova de 2025.2 e é isso, foi uma prova muito boa, só que tiveram muitas questões anuladas. E vamos falar sobre essas questões também. E é isso. Espero vocês lá. Beijão, fiquem com Deus.